Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. É um prazer imenso tê-los aqui novamente para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 11 da revista Adultos CPAD do segundo trimestre. Sempre lembrando que o plano de estudo ele é diferente de uma pré-aula, de uma aula antecipada, porque aqui nós privilegiamos que o aluno, o professor que faz uso desse material tenha um caminho para desenvolver dentro da sua própria capacidade o seu estudo da lição. Então não é uma lição que você aprende para repetir, mas é uma lição que é apresentada para que você pense ela de uma maneira inteligente e possa fazer o melhor uso possível. E aí, sempre lembrando que a compreensão do PowerPoint é bem maior ao assistir a aula inteira, né, que é disponibilizada aqui no canal do YouTube, porque tem muitas pessoas que pegam o slide, mas não assistem a aula. E o raciocínio completo é a combinação dos dois. E aí, gostando, é sempre interessante dar o like, dar o gostei, para que o YouTube ranqueie melhor esse material e outras pessoas possam ter acesso a ele também. Então, a lição número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Ponto central, o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote do seu povo. Texto áureo, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7 e 26. E a verdade prática, nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Os objetivos específicos para essa lição são explicar o processo de escolha dos sacerdotes, 2. Descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço e 3. Expor sobre o sacerdócio de Cristo. A leitura bíblica em classe apenas chama a atenção que ela é feita em 4 lugares, Êxodo 28, Levítico 8, Hebreus 7 e 1 Pedro 2, ok? E aí você pode pausar aqui o vídeo e fazer a sua leitura. E a introdução da lição, eu fiz o destaque nessa parte que diz, nessa lição veremos a escolha dos sacerdotes do Antigo Testamento, a importância de suas vestimentas e mostraremos por que o sacerdócio de Cristo é superior. E aí aquela nossa regrinha de correlacionar introdução e conclusão, sempre com o objetivo, a tentativa de perceber até onde o comentarista expandirá a sua análise. Nesse caso, a conclusão não ajudou porque boa parte dela parece não ter relação direta com o assunto que estamos tratando, então a gente não consegue identificar a expansão que o comentarista dará à lição, ou seja, até onde ele vai chegar com o seu pensamento. Mas aí a gente parte então para a leitura diária, que sempre faço a recomendação no sentido de se ter uma amplitude maior dos textos que se relacionam de alguma forma com o assunto principal. A gente parte então para o nosso infográfico propriamente dito, onde a gente tem a lição como um todo, né? No único plano a gente pode ver todos os tópicos e os subtópicos dessa lição. No primeiro, o comentarista vai falar sobre a escolha dos sacerdotes. No segundo, ele vai falar sobre a vestimenta sacerdotal para o serviço. E no terceiro, sobre o sacerdócio de Cristo. Eu coloquei aqui uma sugestão de tempo para os professores de 20 minutos para cada tópico, e aí a gente tem em média 1h10 né, de aula na maior parte das escolas dominical. Você faça uso assim de acordo com a sua necessidade, né? Apenas uma dica, uma orientação para se distribuir melhor. O assunto, eu acho que ele pode ser distribuído por igual, porque alguns assuntos a gente já viu, e outros são uma novidade para a gente, como a questão da vestimenta, né? Mas dá para ser distribuído dessa forma ou da maneira que você achar melhor. A gente passa então para o primeiro tópico e ele tem uma introdução a esse primeiro tópico. E aqui eu apenas faço um destaque, uma dica, né? Na verdade que aqui você pode treinar a separação de assuntos. Pois veja, quando a Escritura diz que no passado Deus escolheu os levitas para o sacerdócio, ela também vai dizer, isso no Novo Testamento, que no presente Deus escolheu a igreja para o sacerdócio. Ao se referir a Atos 13:2, esse trecho em azul que a gente selecionou, o comentarista está nos informando sobre duas pessoas escolhidas para uma obra missionária específica.
isso pertence a outro viés de investigação bíblica. O primeiro assunto trata de escolha coletiva para o sacerdócio. Já o segundo trata da escolha individual para a missão. Então, não é uma crítica minha ao comentarista. Deixar isso muito bem claro aqui. É que, na verdade, o nosso objetivo aqui com o plano de estudo é sempre despertar caminhos que sejam mais objetivos para que você possa pensar. Então, o assunto do sacerdócio pertence a um viés. O assunto de Atos 13:2 pertence a outro viés. Está ligado à missão. O sacerdócio está ligado à mediação, está ligado à intercessão. Então, são coisas diferentes. Alguém que tiver um entendimento diferente não tem problema nenhum. Mas, eu repito, não é uma crítica, mas sim uma orientação para que você, que está estudando com a gente, que usa esse material, possa ser cada vez mais específico, incisivo e direcionado, né? Tendo cada vez um norte mais seguro naquilo que você está estudando, porque isso interfere muitas vezes naquilo que a gente vai fazer quando, por exemplo, você vai fazer uma apresentação numa palestra, num ensino, num local diferente. E para aqueles de vocês que, por exemplo, estão no nível da graduação, na faculdade, ou mesmo no ensino médio, quando a gente faz um trabalho escolar ou acadêmico, o professor sempre exige que a gente esteja dentro do perímetro daquilo que a gente está estudando. Quando você se desvia um pouquinho daquilo, ele pergunta, mas o que é isso aqui que você inseriu? Não tem diretamente a ver com esse assunto. Então fica aí essa dica, repito mais uma vez, não é uma crítica ao comentarista, mas apenas uma dica para que você oriente cada vez melhor. Quando você for usar uma referência bíblica para um determinado assunto, procure usar a referência bíblica que esteja dentro daquele viés que você está estudando, porque aí o seu assunto fica mais assertivo, ok? A gente passa então para o primeiro subtópico, que vocês podem ver aqui que eu juntei primeiro e terceiro subtópico, tá bom? Coloquei os dois no único plano. Por quê? Porque eles vão dizer basicamente a mesma coisa. O que está inserido em um está inserido nos dois. Pode ver até as referências bíblicas que eu destaquei em amarelo. Olha aí, ó. Tudo em números 1, 49, 50, números 1, 50, 53 e números 50. E 3 e 12, que é o único diferente aqui. Então, como pertence ao mesmo assunto, eu preferi aqui trazer a referência bíblica de números 1, 50 e 51, que eu achei que é uma referência que ela completa o assunto sem a necessidade de você ficar precisando esticá-lo. Diz o seguinte: mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. Então, eu acredito que para esses trechos não há expressão mais objetiva e clara do que essa. Eu sempre dou uma dica para quem me ouve, que se você tiver um comentário seu ou do comentarista, e você tiver um texto bíblico que seja mais claro que esse comentário, exclui o comentário e use o texto bíblico. Porque aí você tem já um texto que ele está nas escrituras, então não tem confirmação melhor do que essa. E aí, mais uma vez, cada um faça o uso da maneira que achar melhor, ok? Então a gente viu 1 e o 3, que vai falar sobre o sacerdote. Os sacerdotes precisam pertencer à tribo de Levi. E o 2, a consagração sacerdotal tinha um propósito. Então está tudo inserido aqui, pode ser sintetizado nesse texto que a gente leu aqui. Aí a gente vai para o segundo subtópico, que fala características especiais dos levitas. E aqui eu fiz um destaque para a expressão o chamamento e a unidade. E coloquei aqui o último texto que está aqui nesse trecho, que é de João 17, 20 e 21. Por quê? Porque a oração de Jesus nesse capítulo é uma oração sacerdotal. Ele faz o papel de sacerdote nesse trecho do Evangelho de João, e é extraordinária a oração inteira. Então eu preferi fazer esse destaque do versículo 22 e 23, que diz: e eu dei-lhes
a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, essa unidade demonstrada nesse texto, que é uma oração sacerdotal de Jesus, ela tem uma conexão direta com a questão do sacerdócio. Então, aqui sim a gente tem, né, em contrapartida daquilo que a gente falou lá atrás, um texto bíblico que tem ligação direta com o assunto e, por isso, ele deve estar em primazia e vale a pena a gente citar, tá bom? Aí a gente chega ao final desse tópico se perguntando se foi possível explicar o processo de escolha dos sacerdotes, dentro daquilo que o comentarista colocou e o que você vai ler. Eu não li os trechos, apenas dei as indicações, você vai chegar nesse resultado. A gente passa então para o segundo tópico, que vai falar da vestimenta sacerdotal para o serviço. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, eu uni dois subtópicos, o 1 e o 2. O primeiro fala simbologia da vestimenta sacerdotal e o segundo, a túnica chamada éfode. Só que aqui ó, eu fiz o destaque dos dois textos de Êxodo, para você ver, tanto no subtópico 1 como no 2, tá usando, o comentarista está usando versículos do capítulo 28 de Êxodo. Então você pode unir num único pensamento aqui esses dois trechos, que você vai ter uma leitura e um estudo que vai cobrir os dois subtópicos. Então você ganha tempo aqui. Então a dica para você ler alguns versículos de Êxodo 28, enquanto você olha para a imagem do slide seguinte. Eu coloquei uma imagem no slide seguinte, que eu tirei até do nosso grupo de WhatsApp da EBD+, agradeço aí a quem colocou, Deus abençoe grandemente. E antes de colocar a imagem, o meu versículo preferido desse texto de Êxodo 28 é um versículo lindíssimo, é esse aqui, ó, que eu coloco agora para vocês. Olha que lindo. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Lindo texto. E aqui você tem, então, a imagem da qual eu falei. Olha aqui, que imagem interessante. E a pessoa colocou aqui todos os significados, né, e cada um dos itens que tem na roupa do sacerdote, e você tem aqui a descrição completa. Parabéns aí a quem fez esse trabalho, Deus abençoe grandemente. Está lá em cima, lá, ó, na testa do sacerdote, a placa de ouro relacionada ao versículo que eu acabei de ler. Então você pode, enquanto você que é aluno, pode estar lendo os trechos e olhando essa imagem. E você que é professor pode levar isso para a sala de aula e mostrar para os alunos que, como eu disse, uma imagem ela sempre vale mais que 1000 palavras. Você vai ganhar tempo e os alunos vão entender melhor o assunto, ok? Aí a gente vai para o terceiro subtópico, que vai falar sobre o Urim Tumim. Aqui eu só fiz o destaque para o texto bíblico de Números 26, 55 e 56, porque o comentarista ele colocou bem claro e enxuto esse trecho. Então eu não vejo a necessidade de se esticar o assunto. Acredito que a leitura da referência, depois de ler o texto do comentarista, vai estar de bom tamanho para se entender esse assunto, a não ser que a pessoa queira entrar nessa questão de discutir sobre essa questão de lançar, né, sorte e tal, e ver até que ponto isso pode ser usado, não pode ser usado. Tenho quase certeza que em muitos lugares vão se prender nesse assunto aqui. Eu não sei se ele na prática tem grande importância, e cada um veja como fazer o uso da melhor forma possível, tá bom? A gente chega então ao final do nosso tópico 2, perguntando se foi possível descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço. Com aquela imagem, com certeza foi possível chegar a isso. A gente vai então para o terceiro tópico, que vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. Aí, mais uma vez, eu uni a introdução ao tópico com o primeiro subtópico, porque é um assunto só. Você pode ver que é um assunto só. Até as referências que eu coloquei em amarelo, tá todas em Hebreus, no capítulo 7. Então você pode ler de uma vez só, que o raciocínio fica melhor, aí depois você volta, lê as referências para complementar, você vai ter um entendimento adequado desse trecho, ok? Então você pode usar esses dois trechos formando um único assunto e tratá-los de uma vez só, ok?
A gente parte então para o segundo e o terceiro subtópico, eu fiz o mesmo processo. Então, Jesus trouxe a salvação perfeita, Jesus o mediador de uma melhor aliança. Então, quando você lê o conjunto desses textos, você vai perceber que eles tratam de um mesmo assunto, podendo então ser lidos de uma única vez e aí comentado em cima disso, mais uma vez, as referências em Hebreus 7, 25, e o texto de Hebreus 7, 26 está aqui mesmo no próprio texto, o comentarista colocou. Então, você pode enxugar o seu tempo lendo de uma única vez e o seu entendimento fica até melhor, ok? Aí então a gente chega ao final desse terceiro tópico, se perguntando se foi possível expor sobre o sacerdócio de Cristo. Dentro do que o comentarista colocou e o que você vai ler, com certeza será possível fazê-lo, ok? Então, essa é a minha participação, simples, objetiva, rápida. Eu espero que ela te ajude, né, a chegar num estudo mais adequado, porque essa semana mesmo eu estava comentando que muitos irmãos, às vezes, passam a semana inteira numa grande correria mesmo, e chega num sábado à noite, às vezes, ou no dia anterior, para quem tem escola no meio da semana, tipo 10 horas da noite você não tem a lição pronta. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho a lição pronta, eu preciso estudar agora, eu não sei como resolver essa questão rapidamente. Aí você pega um plano de estudo desse, onde você vai para aquilo que é objetivo e essencial e traça os trechos mais objetivos da lição, você chega rapidamente a alcançar pelo menos 50% do entendimento daquele assunto. Então é significativo nesse sentido. Então eu espero contribuir isso, nesse aspecto. Então, o que você tem aqui não é uma lição completamente desenvolvida, porque eu, dentro da minha maneira de pensar, privilegio que você possa desenvolver o seu pensamento. Eu não quero ser um professor para sempre e ter as pessoas que me ouvem como alunos para sempre. Eu quero que as pessoas que me ouvem, elas possam se tornar pessoas capazes de transmitir uma lição para qualquer outra pessoa. Ou seja, sendo hoje aluno, mas amanhã, se precisar, ser professor, com a mesma qualidade de quem está falando. Então, o objetivo aqui é compartilhar, dividir, para que outras pessoas também possam ensinar a outras, e assim o sentido do ensinamento de Cristo ter um aspecto de compartilhamento entre todos os seus servos, para que todos possam ter entendimento e possam transmitir esse entendimento. Então, agradeço imensamente a participação. Apenas quero lembrar aqui, para vocês não deixarem de conhecer o nosso curso Aprimoramento 1, é um curso rápido, específico e eficaz, que ele tem 3 módulos. O primeiro é Domine a Lição em 3 Passos, em que eu ensino você chegar a um estudo específico dessa lição mesmo da escola dominical, identificando a ideia geral da lição, destacando os pontos objetivos e conceituando o aprendizado, de maneira que você consegue, ao final, ter uma lição paralela que você mesmo possa ser o autor e de repente, ensinar em encontros de 30, 60 minutos, em qualquer lugar, ou até mesmo numa mensagem bíblica. É bem bacana. E depois o módulo de imersão bíblica, que a gente aprende repetição de leitura com indagação, leitura global, interpretação, vinculação do conteúdo e recursos de comunicação. Tudo que você usa para estudar e entregar uma aula ou uma mensagem bíblica. É bem interessante. E por último, a gente fecha com fontes do conhecimento, que tem como seu principal aspecto a habilidade de acesso, que é a capacidade de obter e utilizar conhecimentos de diferentes áreas da experiência humana como subsídio que amplia o poder de comunicação do conteúdo gerado na etapa de imersão bíblica. Então, eu agradeço imensamente a Deus, porque eu estou nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 17 alunos, irmãos que confiam no nosso trabalho, que estão fazendo o nosso curso, estão realizando agora o primeiro módulo, que ele tem a parte teórica e tem a parte prática, onde você mesmo produz aquele ensino que eu disse, que você vai posteriormente poder transmitir a outras pessoas, tá bom? Agradeço imensamente essa oportunidade, espero que a aula de vocês seja uma bênção. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem novamente para a próxima aula. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês
e até lá!